E aí, pessoal, então como combinado aí, vou fazer um complemento da aula de hoje, porque a gente não conseguiu chegar no fim da sessão, né, sobre compactos em espaços topológicos arbitrários. Então tá aí, a gente vai precisar desse lema 15 lá, que eu tinha feito na sequência, sobre vizinhança tubular, certo? Então basicamente é isso. Pega dois espaços topológicos, x e y, sendo y compacto e x cartesiano y com a topologia produto. Então, se N é um conjunto aberto contendo essa fatia aí, né? X0y, então N tem uma vizinhança tubular, W cartesiano y, em torno desse conjunto, onde W é uma vizinhança de x0 em x. Então, qual é a figurinha boa disso aqui, né? A figurinha interessante é o seguinte: você tem aqui x e y, já perdoem aí meus traços tronchos. Então, você vai ter aqui um aberto, né? Um aberto que você não sabe como é que é, tá? Então, vou preencher aqui, né? Então, você tem aqui esse aberto aqui, né? Tá? Vamos chamar esse bicho aqui. Tá meio passando, mas não tem problema. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, tá? Então, tem um aberto aqui N. Um aberto que contém uma fatia aqui, ó. Dá no x0, então isso aqui é uma fatia. E aí é isso que o enunciado está chamando de, né, x0 cartesiano y. Então, o que é que qual é o resultado? O resultado é que existe uma vizinhança tubular, né? Então tem um tubinho aqui, perdão. Cadê? Onde é que está esse negócio? Está bem difícil de ver. Então aqui, então tem uma vizinhança tubular desse cara totalmente contido dentro de N. E o formato dessa vizinhança tubular, né? Essa vizinhança tubular aqui é W cartesiano y, onde W é uma vizinhança de x, 0 em x. Beleza? Então, como é que fica para a gente demonstrar isso? Vamos limpar, né? Vamos para um campo limpo agora, tá? Então, demonstração. Bom, de praxe, eu prefiro fazer uma figurinha e depois a gente escrever o que é que tá rolando, tá? Então, você tem aqui o x, tem o y, e você tem o x0 aqui, tá? X0 cartesiano y e o aberto aqui, que contém essa fatia. Tá? Beleza? Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente observa... Eita, peraí. Esse aberto aqui tem um nome. Esse aqui é o N. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, esse conjunto x0 cartesiano y, né, que é esse bicho aqui, ele é o meu homófo AY, né?
homorfo a y, tá? É só você fazer aquela função que expande um ponto para x0, aquele ponto, tá? Mas o y é compacto, né? E a gente viu que compacsidade é um invariante. Então, isso significa que esse bicho aqui é compacto. Então, dado que esse cara é compacto, o que é que vai acontecer? Se a gente tomar uma cobertura A lambda cartesiano B lambda, e aí esse conjunto lambda é arbitrário, né? Cobrindo x0 cartesiano y, o que é que vai acontecer? Lembrando, o que é uma cobertura aberta, nesse caso aqui do produto, né? Bom, na topologia produto, no caso de um produto finito, a gente vai ter a mesma coisa da topologia das caixas, ou seja, é um aberto Azinho aqui, ó. Esse cara é um aberto de x e esse cara vai ser um aberto de y, tá? Então, esse aqui é uma caixa, né, aberta, cobrindo esse conjunto. Mas se isso acontecer é porque existe uma subcobertura finita, que aí, sem perda de generalidade, eu vou dizer que é de 1 a n. A1, B1, até A1, AN, BN, cobrindo x0 cartesiano y. Beleza? E aí, qual é a jogada? A jogada é finalmente pegar todos esses A's e intersectar. Então, defina W como sendo a interseção de todos esses A's. Tá? Que é um aberto, né? Um aberto de X que contém o X0. Porque todos os... todo o X0 cartesiano Y está lá dentro. Tá? E, naturalmente, eu vou pegar esses A1, B1, AN, BN, todos eles intersectando X cartesiano Y. Porque se eu estou com a cobertura aberta que não vai bater nesse conjunto que eu estou cobrindo, então não me interessa muito. Tá? Então, eu posso supor isso para poder dizer que o X0 e o X0 está dentro de W, tá? Sem perda de generalidade. Posso supor que todos esses A's vão bater ali, né? Beleza? Pronto. Qual é o tubo que você quer? É o que a gente anunciou antes, né? Aqui, ó. W cartesiano Y. Exatamente. Esse W satisfaz o que a gente queria. Daí, esse W cartesiano Y é a vizinhança tubular desejada. Vizinhança tubular desejada. Rapaz. Desejada. Aí por quê? Bom, é fácil ver, né? Pega um ponto qualquer desse conjunto aqui. É óbvio que esse cara, porque o X0 está dentro de W, então, com certeza, esse ponto ele está dentro de W cartesiano Y, né? Ou seja, W cartesiano Y é uma cobertura, cobre X0 cartesiano Y, e além disso, com certeza está dentro de N.
né? Então, o que, que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que efetivamente esse cara aqui está contido aqui. E aí a gente precisa dizer que esse cara também está dentro do N. Mas isso também é igualmente muito fácil. E aí, pronto. É só pegar um cara dentro agora de W cartesiano Y e mostrar que está dentro de N. Tá? Para finalizar. Então, tome, né, um cara arbitrário dentro de W cartesiano Y. Né? Então, bom, como você tem isso aqui, ó, vou marcar aqui para você ver. Como a gente tem isso aqui cobrindo x0 cartesiano Y, né? Então tem que ter um I tal que esse Y esteja dentro do BI. Então, portanto, logo existe um Izinho, né, que pode ser uma TN tal que o Y, o Y esteja em BI. Mas o X está em todo B, em todo A. Então, como o X está em ômega, em W, que é a interseção de todos os A's, então esse X com certeza está em AI. Portanto, esse ponto XY que eu peguei dentro de WY está contido em AI cartesiano BI, que eu posso supor, sem perda de generalidade, que já está contido dentro de N. Tá? Aqui em cima, quando eu peguei essas vizinhanças, essas caixas, não tem problema, eu posso dizer que todas essas caixas estão dentro de N. Né? Por quê? Bom, eu quero cobrir esse ponto aqui. Bom, eu quero cobrir essa reta aqui. Então, o que eu faço? Pego um ponto aqui qualquer. Né? Como esse ponto está dentro de N, aí você diz, portanto, existe uma caixa aberta que contém esse ponto e está totalmente contido em N. Tá ligado? Então, isso não é exatamente um problema, né? Eu estou construindo a vizinhança tubular. Eu não preciso provar nada sobre coberturas arbitrárias, tá ligado? Então, é isso. Então, todas essas caixas eu posso dizer, não, essas caixas já estão dentro de N. Tá ligado? E pronto. Então, é isso. Esse é a forma que a gente tem para montar a vizinhança tubular que queríamos no início. Aqui, ó. Né? Beleza. Vai ser útil em que essa vizinhança tubular para provar que, entre outras coisas, né, que o produto finito de compactos é compacto. Tá? Lembrando que quando se trata de produto finito de espaços topológicos, a topologia das caixas coincide com a topologia produto. Tá? Então, vamos demonstrar. Demonstração. Então, é claro que basta provar para o produto de dois caras compactos, porque o resto é fazer indução, né? Então, basta provar para o caso X cartesiano Y e proceder o restante por indução. O restante por indução. Tá? Então vamos lá.
figurinha para ajudar. Tá aqui o X cartesiano Y. E eu vou supor que alguém chegou aqui e botou uma cobertura por abertos, tá? Então botou aqui, saiu cobrindo por abertos, tá? Saiu cobrindo o X tudo por aberto. Não sei como é que vai ser isso. Vamos ver se esse aqui presta. Presta. Como não? Beleza? Então, é isso. Eu estou querendo provar que essa cobertura doidona que eu estou fazendo aqui ela tem uma subcobertura finita. Tá? Então, eu cobri tudo aqui. Estou cobrindo com esses abertos e eu quero mostrar que essa parada tem uma subcobertura finita. Pois bem, primeiro passo, pego aqui um x0 arbitrário aqui dentro. Então, pego aqui, ó, eu estou riscando aqui um x0. Então, esse x0 que eu marquei, ele vai ter esse conjunto x0 cartesiano y aqui. Tá? Então, aqui eu vou ter, mais uma vez, para aquele x0 que eu fixei, x0 cartesiano y. Tá? E eu estou dizendo que esse conjunto aqui é uma cobertura aberta de x cartesiano y. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar um conjunto específico, tá? Defina C uma subcoleção de A da seguinte forma. São os Azinhos dentro dessa família, tal que a interseção de Azinho com aquele conjunto x0 cartesiano y é não vazia. Em outros termos, eu estou pegando todos os caras aqui, ó, que batem nessa linha vertical. Todos os abertos aqui, todos esses pedaços coloridos que vai bater nessa linha vertical. Tá? E aí, peraí. E aí, bom, deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar a cor. Pronto. E aí o que acontece? Esse C é um conjunto de abertos e eu estou pegando todos os abertos que batem nesse conjunto formado por essa reta vertical. Então, note que C é uma cobertura aberta de x0 cartesiano y. Tá? Mas, mais uma vez, né, esse conjunto C compacto, esse cara é o meu morfo, mais uma vez, né? O morfo a y, logo compacto, logo é compacto. Então, dentro de C, eu vou pegar uma subcobertura finita. Tá? Então, tome logo C tem uma subcobertura finita. Vamos dizer C1 sem perda de generalidade, C1 até CM. Sei lá. Pronto.
C1 até Cm são abertos. O que é que eu vou fazer? Vou pegar todos eles e unir. Tá? Daí, defina defina N como sendo a união de todos esses caras. C1, tananã, Cm de Maria. Tá? Como isso aqui, que é um aberto, né, que é um aberto, né, que contém esse bicho aqui, x0 cartesiano y. E aí, pelo lema anterior, lema 15, diz toda vez que você pega um aberto que contém uma retinha dessa vertical, o que é que você vai ter? Você vai ter uma vizinhança tubular que está contido em N, né? Pelo lema 15, existe uma vizinhança tubular, vamos chamar agora de x0, né? Wx0 cartesiano y, vizinhança tubular de x0 cartesiano y contido em N. Beleza? Aí, veja que massa. A cobertura que a gente começou, SA caligráfico, você vai pegar dentro dessa cobertura apenas aqueles abertos. Deixa eu riscar, depois eu volto. Então, veja mesmo. A é uma cobertura aberta de x0, x cartesiano y. Aí você vai pegar somente aqueles que intersectam aquela reta vertical ali. Certo? Então, isso forma uma cobertura aberta desse conjunto aqui. x0 cartesiano y. Só que, como é o meu mofo a y, segue que esse conjunto é compacto. Se é compacto, então, dentro dessa cobertura, vai ter aqui uma subcobertura finita. E dentro dessa subcobertura finita, você tem um tubo que contém aquele cara. Moral da história. Eita, eu disse que ia apagar, acabei não apagando. Mas vamos fazer isso. Melhor do que ficar esse negócio todo sujo, depois a gente quer ler e não consegue. Não sei porque não está apagando, agora apagou demais. Então aqui. Opa. Aqui e aqui. O rapaz, tecnologia aqui, pronto. Beleza? Então, outra figurinha auxiliar. Então, a gente começou assim. E agora a gente tá onde? A gente tá assim, ó. Tá com o Y e o X. A gente pegou um x0 aqui. Traçou essa reta que é x0 cartesiano y. E entendeu que duas coisas. Primeiro tem o tubinho. Né? Primeiro tem o tubinho aqui em torno desse cara. E esse cara está sendo coberto por uma quantidade finita de abertos do início. Tá ligado? Está sendo coberto por uma quantidade finita de abertos do início lá.
Para resumir, vou botar um azul aqui. Assim. E assim vai, tá? Beleza? Então, cada x0 que eu faço isso, o tubo que a gente definiu está sendo coberto por uma quantidade finita de abertos lá do início. Foi assim que a gente fez. Então, resumo. Tá? Em outros termos, x0 cartesiano y está no tubo wx0 cartesiano y, que está sendo coberto por uma quantidade finita de abertos de A. Caligráfico. Certo? Aí qual é a jogada agora? Para cada x0 de x, para cada x, né, de xão, faça um tubo como esse. Tá? Então, repita o processo. Para cada x0 dentro de x, formando uma família de tubos, formando uma família de tubos, família de vizinhanças tubulares de tubos. Vamos botar tubos abertos. Tubos abertos. Assim. Você fez uma família de tubos abertos, tal que esse x0 pertence a x. Tá? E aí basta notar que observe que essa cobertura de tubo, vamos chamar de T caligráfico. T caligráfico é essa família, né, de tubos. Todos esses tubos, o T caligráfico é a união desses caras, tal que esse bicho é um tubo que você construiu antes, né? Vamos chamar esse conjunto aqui de T. Tá? Eu vou colocar aqui do lado marcado, porque como eu não tô com a mão mostrando aqui, então vou marcar aqui, ó. Tô marcando de azul uma parte da tela para poder dizer assim, ó. Vamos dizer que esse conjunto aqui é T, tá? Então, ó, vamos pegar tal caligráfico, ó, T caligráfico. Vou ter que tirar essa rabinha aqui, senão a pessoa, eu mesmo posso confundir com uma topologia. Então, pegue todos os Ws, tal que W cartesiano Y é um cara dentro do tubo que você pegou lá. Tá ligado? Então, é claro que T caligráfico cobre X. Daí, T caligráfico cobre X. É uma cobertura de X. Tá? Mas o X é compacto. Então, como o X é compacto, então
T admite, T caligráfico admite subcobertura finita. Finita. Tá? Aí o que é que você vai fazer? Vai pegar essa cobertura finita, né, que a gente pode dizer, digamos W, X0, W, X1 e assim sucessivamente até WXL, sei lá. Então isso aqui é uma cobertura de X. Tá? Ué, então o que é que você acabou de mostrar? Você mostrou que a gente está aqui com X cartesiano Y. X cartesiano Y. Né? Eu tenho uma família de tubos que cobre o X. Né? Então, eu vou ter aqui vários tubos. Vamos botar os tubos aqui de várias cores. Espera aí. Então, tem esse tubo. Vou botar só azul e verde para não confundir. Tá? Então, eu tenho uma família de tubos aqui cobrindo o X. Tá? Só que cada tubo desse já é coberto por uma quantidade finita de elementos de A, que é a cobertura inicial. Então, cada tubo desse, né, cada tubo desse vai cobrir o X cartesiano Y. Tá? Então, os tubos X0, Y até WXL Y cobrem X cartesiano Y e são cobertos, cada um deles é coberto por uma quantidade finita, né? E cada um é coberto por finitos abertos de A. Logo, o X cartesiano Y tem uma subcobertura finita. Logo, A tem uma subcobertura de X. E aí acabou. Né? Porque era isso que a gente queria mostrar. A gente pegou aquele conjunto inicial, né? Pegou aqui, ó. Pegou uma cobertura aberta do produto. Mostrou que se a gente pegar um tracinho aqui qualquer, ele está dentro de um tubo, e esse tubo que a gente pegou está sendo coberto por uma quantidade finita de abertos daquele conjunto inicial. Além disso, a gente mostrou que o espaço todo é coberto por uma quantidade finita desses tubos. Mas cada um desses tubos é coberto por uma quantidade finita de elementos daquele cobertura inicial. Então, vamos dizer que a gente tenha, sei lá, 30 tubos cobrindo o X cartesiano Y e, sei lá, cada tubo desse está sendo coberto por, no máximo, 50 elementos daquela cobertura. Tá ligado? Então, significa que eu vou precisar, no máximo, de 1.500, que é 30 tubos vezes
no máximo 50 abertos da cobertura lá, do espaço, tá ligado? Então, vou precisar no máximo de 1.500 abertos. Tá ligado? Então, isso vai mostrar o quê? Que, dado uma cobertura, não preciso de uma quantidade finita para cobrir tudo. Aí, como a cobertura foi fixada arbitrariamente, significa que qualquer que seja a cobertura aberta, ela tem uma subcobertura finita. Ok? E aí a gente provou para o caso do produto de 2 caras compactos, você itera o processo e faz para qualquer número, né? E aí a gente já pode seguir para a definição alternativa de compacto, que é o seguinte. Você primeiro tem essa história de uma família possuir a propriedade da interseção finita, tá? O que significa isso? Uma família tem a propriedade de interseção finita se toda vez que você pega uma quantidade finita de elementos dessa coleção, dessa família, né, a interseção vai ser não vazia. Beleza? Então isso é uma coisa geral dentro de uma família de subconjuntos de um certo conjunto. E aí qual é a onda? A onda é você reescrever a definição de compacto nesses termos. É só uma reescrita, não tem nada de mistério. X é compacto se e somente se para toda a família de fechados com a propriedade da interseção finita, a interseção for não vazia. Tá? Por que isso aí é super simples de fazer? É só você reescrever. Vamos lá, vamos reescrever a definição de compacto. Então, demonstração. X é compacto. Se e somente se para toda cobertura aberta, se a união, então aqui, para todo A, que é uma cobertura aberta, para toda coleção de abertos, se a união desses abertos é o X, ou seja, se eu estou com a cobertura aberta de X, então existem finitos A1 a N, tal que essa união já vai cobrir o X. Beleza? Então, vamos reescrever essa parte preta dentro do parêntese, a parte dentro do parêntese, pela contrapositiva. Então, agora é um exercício de lógica, né? Então, isso aqui é verdade se somente se. Então, vamos reescrever o que está dentro do parêntese. Aqui, ó. Calma. Então, ó. Para todo conjunto de abertos, a contrapositiva aqui é o quê? A contrapositiva é para todo conjunto, subconjunto finito, se a união de todos eles, não dá tudo, é porque a união de todos os caras dentro de A não vai dar tudo. Tá? Então, a gente está fazendo pela
a gente está fazendo pela contrapositiva. Beleza? Eu acho que eu, sem querer, empurrei o celular aqui e ficou o áudio estranho, né? Mas eu vou repetir. A contrapositiva dessa frase é assim, né? Eu vou negar essa parte, né? Isso aqui é a negativa dessa parte é essa aqui, né? Negar que existe um subconjunto finito, tal que a união desse cara finito é tudo, é a mesma coisa. Negar isso significa que qualquer que seja o subconjunto finito de A, se eu fizer a união, não dá tudo, tá? De forma análoga, eu estou colocando a negação disso aqui, né? Pegar subconjuntos de X, fazer a união e dar todo X, negar esse fato é dizer que a união de todos esses subconjuntos de X não dá X. Tá? Então, isso aqui é verdade se, somente se, vamos usar uma lei de De Morgan. Para toda coleção de abertos, se a gente tiver que para todo subconjunto finito de A, o que significa a união de conjuntos está propriamente contida em X. Significa que o complementar, ou seja, X menos essa união, não é vazia. É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa de dizer que isso aqui não é vazia. Tá? E dizer que a união desses elementos da família não dá tudo, é a mesma coisa de dizer que o complementar daquele cara não é vazio. Não é vazio. Tá? E aí, como eu disse, vamos usar De Morgan para dizer o seguinte. Então, para toda a família de abertos, temos que, qualquer que seja o subconjunto finito de A, né? Aí, como é que é o De Morgan? O complementar da união é a interseção dos complementares. Então, a interseção de 1 a n de X menos AI ser não vazia implica a mesma coisa aqui. O complementar dessa união é a interseção, né, dos complementares X menos A com A dentro de A. Caligráfico é não vazia. Aí pronto. Aí agora a gente vai usar a definição de fechado. Tá? Então, se a gente pega uma coleção de abertos, se a gente tem essa coleção de abertos aqui, a gente pode simplesmente definir um conjunto de fechados da seguinte forma. A gente define, se isso é verdade para toda coleção de abertos, então se a gente fizer uma coleção de fechados que é F tal que X menos F é um elemento de A, como é que se parafraseia a frase de cima com a linguagem agora de fechados? Tá? Dizer que para toda coleção de abertos aquilo acontece é a mesma coisa de dizer que para toda coleção de fechados, né, temos que, para todo subconjunto finito de fechados, porque cada um desses abertos que você definir, você vai definir os fechados, tá? Para toda coleção de fechados
dentro de F. Eita, esse A aqui, perdão, pessoal, esse A aqui é caligráfico, tá? Eu errei aqui. Deixa eu ver. Pronto, eu só errei a partir dali. Significa que se eu tenho a interseção desses fechados finito, essa coleção finita de fechado dando vazio, é porque a interseção de todos os fechados é não vazio. Vamos ler essa última frase de novo. Para toda a coleção de fechados, eu tiver que toda subcoleção finita, se tiver interseção não vazia, é porque a interseção de todos os fechados é não vazia. Ué, mas isso era exatamente o que a gente queria provar. Ó, um espaço é compacto se somente se para toda a família de fechados que tem a propriedade da interseção finita, a interseção de toda a família não é vazia. Então é isso. Eu estou dizendo que para toda a família de fechados, vamos passo a passo. Para toda a família de fechados, para toda a família de fechados, se eu pegar um pedaço finito dele e mostrar, né, que tem interseção não vazia, é porque a família toda, né, a interseção da família toda é não vazia. Isso é a mesma coisa de dizer que qualquer conjunto de fechados tem a propriedade da interseção finita, a interseção de todos os caras é não vazia. Tá? Então, esse teorema é só uma reescrita, né, usando lógica e a definição de fechados e De Morgan. Tá? Então, é isso. Como consequência, a gente tem aquele corolário, o último, né? Que é o seguinte: seja X um espaço topológico compacto e C1, C2, fechado de X, que forma essa cadeia aí, né? Então, se cada CN é não vazio, é porque a interseção de todos esses caras é não vazia. Tá? Isso aí é uma versão geral daquele teorema dos compactos encaixados. Por quê? Porque, galera, lembre que todos esses caras são fechados, ó. Esses caras estão sendo tomados como fechados, olhe, fechados de X, e o X está sendo contado como compacto. E a gente viu que fechado dentro de compacto é compacto. Então, na verdade, isso aqui está escondido aqui, que todos esses 6 são compactos. Tá escondido que todos esses caras são compactos. Tá? Então, a demonstração é super simples. Pegue aí essa família aqui, né? Sendo o X compacto, isso aqui é uma família de fechados, beleza. Vamos mostrar que essa família de fechados tem a propriedade da interseção finita. Então, tome CI1, CI2, CIL, né, dentro dessa família aqui. Tá? Então, estou pegando aqui C1, C2, vários caras. Então, estou pegando uma quantidade finita. Estou pegando L elementos dentro desse conjunto de fechados. Então, quem é a interseção de I1, 1C, I2, até C e L? Isso aqui vai ser igual ao maior índice. Então, isso aqui vai ser igual a C e K, CK, tal que o K
é o máximo. Não, perdão, é o máximo. É o máximo entre todos os caras. I1, I2, tandanã e L. Por quê? Por causa da relação, pessoal, que tem aqui, ó. Olha, C1 está dentro de C2, que está dentro de C3, que está dentro de... Então, se eu pegar a interseção de todos os caras, a interseção vai ser igual ao último cara que aparecer. Né? Como exemplo, se você fizer C1, interseção C5, interseção C12, interseção C4, interseção C3, essa interseção vai ser C12, porque C12 está dentro de todos os caras anteriores. Tá? Então, o que vai acontecer? A interseção de todos esses caras dá um certo CK. Mas, olha a hipótese forte, cada CN é não vazio. Então, em particular, esse CK aqui, então como CK não é vazio, então essa família de fechados, C1, C2, tandanã, tem a propriedade da interseção finita. Pelo que a gente acabou de mostrar do teorema anterior, o espaço é compacto se somente se toda a família de conjuntos fechados com a propriedade da interseção finita, então a interseção de todos os caras vai ser não vazia. Tá? Então, como X é compacto, e eu estou aqui na minha mão uma sequência de fechados, um conjunto de fechados com essa propriedade de interseção finita, né? Então, realmente, vamos ter o resultado. Né? Então, pelo teorema anterior, então, a interseção de todos esses CIs, a interseção de todos não é vazia. Tá? Então, resumindo mais uma vez, isso aqui é a propriedade dos compactos encaixados, que vale em geral para todo o espaço topológico. Ok, pessoal? Beleza? Valeu aí, vou deixar disponível para vocês estudarem. Valeu!